Sou o professor Catian, dando continuidade aos vídeos de tópico de geometria plana. Vamos apresentar algumas propriedades dos polígonos convexos regulares. Os polígonos regulares inscritos em uma circunferência apresentam uma série de propriedades que estão relacionadas ao número de lados. Então, nós temos aqui um polígono regular inscrito numa circunferência. Então, nós temos centro do polígono. É o centro da circunferência circunscrita a ele. Então, é o ponto O. Raio do polígono. É o raio da circunferência circunscrita a ele, que é esse segmento OB em azul. Apótema do polígono é o segmento que une o centro ao ponto médio de um dos seus lados. É esse segmento em verde, segmento OM. Então, nós temos o centro do polígono, o raio do polígono e o apótema, que nós designamos de OM. Nós vamos calcular três figuras regulares: o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. Então, exemplo 1, triângulo equilátero. O lado do triângulo equilátero mede 12 centímetros. Determine o apótema do triângulo e o raio da circunferência circunscrita. Então, nós temos aqui um desenho. Cada ângulo interno desse triângulo inscrito mede 60 graus. 3 lados medidas iguais, 3 ângulos iguais. Quando nós traçamos esse raio aqui, nós temos o segmento OC, que é a medida que nós vamos calcular. Esse segmento de O até M, O, centro da circunferência, M, o ponto médio do lado, é exatamente o apótema. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo OMC. Ângulo interno mede 30, aqui 90 graus. Então, nós vamos utilizar aqui as relações trigonométricas num triângulo retângulo. Então, nós temos no triângulo OMC, retângulo em M. Então, nós podemos utilizar as relações trigonométricas. Como nós temos esse ângulo aqui, queremos saber o OM e sabemos o 6, vamos utilizar a tangente de 30, que é o cateto oposto OM dividido pelo cateto adjacente, que é MC. Tangente de 30 graus é a tangente de um dos ângulos notáveis, né? Então, tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3, que vai ser exatamente igual OM, MC é a metade do lado. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, daqui nós tiramos que OM vai ser 6 raiz quadrada de 3 dividido por 3. Simplificando aqui, nós temos que OM, 2 raiz quadrada de 3 centímetros. Portanto, nós temos a medida do apótema. Vamos calcular o raio. O raio é a medida OC. No mesmo triângulo OMC, nós podemos utilizar uma das relações trigonométricas. Vamos utilizar o seno de 30 graus. Seno de 30, o cateto 30 graus está aqui. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa.
Seno de 30 graus, também tem a tabelinha dos ângulos notáveis. É meio. OM é a medida do apótema. Aplicando a propriedade fundamental, OC vezes 1 OC é igual a 4 raiz quadrada de 3 centímetros. Então, nós temos aqui a medida do raio da circunferência circunscrita. Exemplo 2. Nós temos um quadrado. Então, nesse quadrado aqui, o lado mede 10 centímetros. 10 centímetros, 10 centímetros. Determina o apótema e o raio. Então, nós temos aqui. O apótema é essa medida aqui de O até chamar isso aqui de M. Então, OM. Se vocês observarem aqui, esse OM aqui é exatamente a metade do lado. Então, de imediato, OM vai ser 10 centímetros dividido por 2. OM, 5 centímetros. Então, nós temos aqui a medida do apótema. Vamos calcular agora o raio. O raio aqui, é a medida OH, que é essa medida aqui, ó. Então, observe, esse triângulo aqui, OM é o apótema, MH é a metade do lado. Isto aqui é um quadrado, portanto, esse ângulo aqui mede 45 graus. Então, nós podemos utilizar as relações métricas no triângulo retângulo. No triângulo retângulo OMH. Seno de 45 graus, seno desse ângulo aqui vai ser OM dividido por OH. Novamente, apareceu um ângulo notável. Seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2, que vai ser igual a OM dividido por OC. OM dividido por OH. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, nós temos que raiz quadrada de 2 multiplicado por OH vai ser 2 vezes OM. Sabemos que é 5 centímetros. Logo, nós temos que OH vai ser 10 dividido por raiz quadrada de 2. Nós temos aqui um denominador irracional. Devemos racionalizar. Para racionalizar, multiplicamos o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2. Então, vai ficar 10 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Portanto, OH, simplificando aqui, 5 raiz quadrada de 2 centímetros. Exercício, questão 3. Nós temos agora um hexágono regular. O lado desse hexágono mede 12 centímetros. 12.
calcule o apótema e o raio da circunferência. Então, nós temos aqui, primeiro vamos calcular o apótema. O apótema é essa medida aqui de O até S. Esse triângulo aqui, nós temos um triângulo aqui, AO é raio, OB é raio. Então, esse ângulo aqui também, esse lado mede 12 centímetros. Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então, nós temos esse triângulo OSB é um triângulo retângulo. Portanto, nós podemos aplicar as relações trigonométricas. Esse ângulo mede 60, tangente de 60. Vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 60 graus, raiz quadrada de 3. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 igual a OS dividido por 6. Logo, OS vai ser 6 raiz quadrada de 3 centímetros. Então, essa é a medida do apótema. Cálculo do raio. O raio é a medida OB, que é a mesma medida de OA. OB, OA. Como esse triângulo aqui, OAB, é um triângulo equilátero, o raio OB, os três lados têm medidas iguais. Portanto, o raio mede 12 centímetros sem cálculo nenhum. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Façam suas inscrições no canal do YouTube para assistirem os demais vídeos. Enviem sugestões e chega por hoje.